Olá, eu sou MD, você está no canal Logos Divino. E hoje eu vi que o canal bateu 50 inscritos. E por isso, no momento em que eu vi isso, eu vim direto fazer esse especial de 50 inscritos. Mas MD, como será esse especial de 50 inscritos no canal? Bom, eu espero que você tenha feito essa pergunta, mas se não fez também não tem problema, que eu respondo do mesmo jeito. Basicamente isso aqui vai ser um vídeo um pouco mais longo e mais trabalhado, e misturando um pouco de tudo que eu já fiz no canal e mais um pouco. Isso porque geralmente eu não gosto de fazer um vídeo tão trabalhado por preguiça. Porém, essa daqui é uma situação especial. Então, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Bom, eu tô aqui no vídeo do TikTok de uma mulher feminista que é a favor do aborto. Então vamos analisar os argumentos dela. Vamos lá. Como assim? Assim depende do fato que é uma vida. Todas as vezes que nós matamos uma vida em detrimento, nós matamos uma vida por algum motivo, esses vários motivos eles são redutíveis a um motivo só que, basicamente, que seria outra vida. Ou seja, o motivo de matar uma vida seria em detrimento de outra vida. Por exemplo, para matar um animal, você mata o animal para comer a carne dele, para se manter vivo. Então, o fato dele ser uma vida, dele ser um ser vivo, importa, sim, muito. E não só isso, como, por exemplo, o feto ainda é uma vida humana. Então, nas várias gradações que tem de tipos de vida, né, nos tipos de alma, vegetal, animal e racional, o feto, por ser humano, possui uma alma racional, independente do quanto ela é desenvolvida, mas é uma alma racional, é o tipo de alma mais elevado que tem, e possui um valor axiológico maior que as plantas, né, e os animais, que as almas vegetativas e sensitivas, né. Isso daqui, ela já começa não colocando em termos de uma ética natural, de direito natural, lei natural, enfim. Ela coloca já em termos de direito positivo mais, né? O que é errado, porque quando a gente vai fazer esse argumento, especialmente os conservadores, cristãos, etc., eles usam de ética natural, né? De direito natural, ética naturalista, vamos dizer assim. Portanto, não faz sentido ela dizer, precisar de autorização dela antes de ter morrido. Não, não é ética natural. Isso não necessariamente, pelo menos. Então, já começa por aí. Além disso, por exemplo, se caso acontecesse de fazer uma constituição nova ou fazer um projeto de lei novo em que na lei o aborto ele fosse um crime, eu aposto que ela ia usar argumentos assim, se utilizando realmente de uma lei natural, de uma lei que está para além somente do papel e de decreto de pessoas. Então, a gente vê aí a necessidade de, hum, de discutir em âmbito de lei natural. E segundo, você tentar usar uma vida humana para compensar assim, outra vida humana é um caso problemático. Por quê? Porque, de novo, os valores axiológicos, aqui não são diferentes, né? Os valores axiológicos da vida humana, o racional, outra vida humana é o mesmo. Então, não seria a mesma coisa, por exemplo, que você matar um animal para comer. Não uma doação obrigatória de órgãos. Mas, por exemplo, se a menina morreu, e uma pessoa, assim, por acaso, isso aqui é um cenário hipotético. Por quê? Porque a ética é uma ciência, mas uma ciência filosófica, mais teórica, né? E ciências mais teóricas, teóricas, elas se utilizam muito de hipóteses, qualquer tipo de hipótese, para tirar conclusões lógicas a partir delas. Então, se por um acaso uma pessoa ela pegasse, ela tivesse pressão de órgão e tivesse uma pessoa morta, ela poderia pegar o corpo dessa pessoa morta para se utilizar dos órgãos dela. Agora, num caso onde o, por exemplo, um filho morreu, aí o corpo ficou sob as posses dos pais e os pais não querem dar esse órgão para uma pessoa necessitada, aí já seria uma outra história, um outro caso. Aí já é outros 500. Mas não é tão fácil quanto ela quer fazer parecer. Ela quer fazer basicamente um reducionismo de questões mais complexas aqui, do qual ela não domina. Não só isso, como uma diferença fundamental entre você abortar e você impedir uma doação de órgãos. Qual seria essa diferença, basicamente? A diferença é a seguinte: ao abortar, você está ativamente fazendo um mal, fazendo um crime, fazendo uma coisa errada. Você impedir uma doação de órgão é você impedir um bem, mas você não está ativamente fazendo mal. Portanto, é uma diferença fundamental, porque você pode não fazer o bem.
E outra coisa, quando ela dá esse exemplo aqui, tanto no outro quanto nesse aqui que ela tá dizendo agora, ela tá sempre falando da morte de uma vida em detrimento de outra vida. Então, de novo, todas essas justificações da morte de uma vida terem alguma moralidade, alguma ética aí, é sempre em detrimento de outra vida. De novo, aqui, ela não está considerando isso aqui em termos de ética naturalista. Se você vai considerar isso daqui em termos de ética, assim, justo, positivista, por exemplo, não faz sentido. Não faz sentido uma discussão moral, ética, filosófica, não faz sentido. Você só faz sentido aqui uma discussão filológica do que está assim no texto da Constituição, etc. Mas não é sobre isso que se trata a discussão. Então você não sabe, na verdade, nem do que se trata a discussão. Você está feito segue um tiroteio, você não sabe o que está fazendo aí. Você não tem noção do que está fazendo aí. Porque, veja bem, não se trata de consentimento aqui. Não existe consentimento em você matar uma pessoa, não. Existe um consentimento entre você ajudar uma pessoa ou não. Mas você pegar o estado assim natural de alguém e você ameaçar isso daí, essa pessoa, isso daí não se trata de um consentimento. Você não está havendo consentimento aí. No máximo, está havendo uma imposição da vontade dessa mãe assassina. O Estado não tem que decidir nada. A única coisa que assim, tem que ser decidida é você é proibida terminantemente de matar o feto, de matar essa pessoa. É somente isso. Então, não tem como equivaler você consentir em fazer o bem para a pessoa com você consentir se vai fazer o mal ou não para uma pessoa. Não tem como consentir. Eu não quero fazer o bem para essa pessoa com, olha, eu quero fazer o mal para essa pessoa. Ou eu não quero não fazer mal para essa pessoa. São situações completamente diferentes. Por que tu acha que a mãe pode decidir sobre a vida do feto? Por que tu acha que a mãe tem autoridade para matar uma pessoa, que essa pessoa, no caso, seja seu próprio filho? Outro vídeo sobre aborto. Bom, de novo, ela é analfabeta em ética. Ela é analfabeta em filosofia. Ela é analfabeta em lógica. Então, ela pega e faz inferências completamente absurdas e do nada. Ela do nada faz inferências absurdas, como ela infere que de uma pessoa impedir que um crime aconteça é responsabilidade legal dela arcar com o que vier depois. Acontece o seguinte: você impedir que um crime aconteça, você não está tomando para si a responsabilidade de arcar com absolutamente nada. Porque o que acontece? Ela quer inferir que de uma pessoa impedir que um crime aconteça, ela deve arcar com todos, todos os prejuízos que uma outra pessoa causou e que ela queria se livrar cometendo um crime. Eu não preciso nem dizer isso daqui, assim, ó, tratando de falar sério, não sei que tu, e tratando psicologicamente, é esquizofrenia. Não tem outro nome. Tratando isso daqui, formalmente em lógica. Isso aqui é uma falácia lógica, não sei que tu, não sei que tu, não se segue, ou seja, um salto lógico. E tratando de psicologia, a única coisa que se explica isso daqui é esquizofrenia, ou talvez, pode ser cara de pau, mas eu acredito que é esquizofrenia mesmo. Eu vou tentar esclarecer o máximo para que depois não haja dúvida sobre o que eu falei. Veja, a responsabilidade legal sobre algo ou alguém é da causa ativa, né? De quem desse algo ou alguém. Por exemplo, se eu vou lá e, e corto a perna de alguém, essa pessoa recebeu um dano, eu fui causa ativa desse dano. Portanto, vou ficar responsável por ficar cuidando dessa pessoa, né? Porque eu fui causa ativa disso daí. No caso da criança, a criança ela foi causada ativamente pelos seus pais, né? Seus pais dela, eles são causa ativa da criança. Portanto, portanto, a mulher que não causou a criança, que não é mãe, não é pai, nem nada, ela não tem responsabilidade sobre a criança. E ela não tendo responsabilidade sobre a criança, não faz sentido você só querer dizer, olha,
Agora que você disse para não abortar, simplesmente a gente vai pegar e vai dar responsabilidade para você. Ser homem no Brasil significa cuspir no chão, coçar o saco, blá 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 blá. Bom, eu não sei de onde ela tirou essa definição de homem, mas tá bom, né? Vamos seguir. Agora, o que significa ser homem no Japão feudal do 1500? E o que é ser homem para um aborígene australiano do ano 400 a.C.? E o que é ser homem na Nova Guiné agora? Vocês estão entendendo que para cada uma dessas civilizações e para cada um desses recortes tempo-espaciais, ser homem significa uma coisa. E a gente não precisa ir muito longe para lembrar que durante o século XVIII, 1700 e qualquer ano que você escolher, na corte francesa, ser um homem era usar pó de arroz, batom, meia calça e peruca. E eu aposto que esse conceito hoje não seria lido como homem na maioria das sociedades. Bom, vamos lá. O que acontece? A argumentação dela gira em torno de que todas as sociedades humanas, elas identificam o homem, né, de maneiras diferentes, com estereótipos diferentes, etc. A sociedade francesa do século XVIII identificam o homem como uma pessoa que usa pó de arroz, peruca, meia calça, enfim. Primeiro que assim, ser homem para essa sociedade não é só isso, não. Envolve muito mais que isso. Mas o mais importante, uma das coisas mais importantes que podemos tirar disso é: se todas as sociedades elas identificam homem, né, como algo, mesmo que tenha suas diferenças, mas identificam o homem, é por causa que elas veem, né, uma unidade da identidade denominada homem. Vocês têm uma identidade de homem, eles veem uma unidade, né, nisso daí. Ou seja, tem, ao contrário do que ela quer passar aqui, uma abordagem mais nominalista, como se o homem fosse uma criação da sociedade, mas vemos que, no mínimo, o homem, né, a identidade homem, eu abri aqui os comentários sem querer, a identidade homem, ela tem um fundo real, ou seja, tem um fundamento na realidade, né, de algo, de uma natureza, e essa natureza aí com traços específicos que identificamos, nós atribuímos o nome homem a essa natureza, né? Nós chamamos essa natureza de homem. E não só isso, como homem nas diversas sociedades, eles são identificados várias coisas, como por exemplo, tendências naturais. Por exemplo, isso daí já é senso comum no mundo todo, que homens, eles, por natureza, tendem a proteger suas famílias, né? Porque, por exemplo, quando a mulher ela está grávida, cabe ao homem proteger isso desde os primórdios, né? Desde das cavernas, enfim. Sempre um homem ele teve mais esse papel de proteger. Enquanto a mulher estava grávida, ele ia lá, ele protegia a mulher. A mulher e o filho, eles sempre, né, vão ter uma maior vulnerabilidade do que o homem. E por isso o homem ele tem geralmente esse papel de proteger. Essa é uma das tendências da natureza do homem, né? E
Portanto, se essas tendências, elas por si só também já indicam que existe essa natureza assim, masculina, essa natureza de homem, né? Então, tudo isso aqui nos leva a crer que a abordagem, primeiro, que a abordagem nominalista dela é falha, e assim, eu poderia entrar em um método muito mais profundo para provar com certeza que está errado, mas isso daqui já é o suficiente. Porque eu deveria, por exemplo, acreditar que a abordagem nominalista é a correta se eu tenho mais indícios de que a abordagem realista é a correta, ou no mínimo a mais correta. Portanto, ela já começa com uma abordagem errada. E não só isso, como ela desconsidera, né, esse ponto de interseção entre as várias culturas, né, das várias sociedades nos vários tempos e espaços. Ela desconsidera esse ponto de interseção. O que faz isso nos faz crer em duas alternativas. Primeiro, ela assim não tem rigor intelectual para entrar na discussão. Ou segundo, ela não tem honestidade intelectual suficiente para entrar na discussão. Ou uma terceira opção também, na verdade, eu estou errado. Pode ter uma terceira opção que é os dois juntos. Mas enfim, tá aqui a terceira participação da Rita Von Hunt no canal Tempero Drag aqui no canal. Já pode pedir música no Fantástico. Foi um satanista. Isso sim é a verdade. A verdade. A verdade é essa, que Marx foi um satanista. Né? Isso é uma falácia que quer dizer o seguinte: ao invés de você atacar um argumento, ao invés de você discutir ideias, você ataca a pessoa. Né? Então significa ao homem, ou às vezes é traduzido como contra o homem. Não contra as ideias, não contra o argumento. Eu, numa posição de um pesquisador, alguém formado em filosofia, minha primeira pergunta é: qual que é a implicação disso quanto às ideias de Marx? A pessoa que comentou pode falar o seguinte: ah, não, eu sou um cristão, um evangélico, né? Então eu não leio satanistas, né? Beleza, é a sua posição, mas não é a posição de quem faz filosofia. Né? Você não está pensando de maneira racional. Vamos lá. Primeiro, isso daqui, e eu acho irônico que ele venha com esse papo de ad hominem, né? Quando, na verdade, ele só está falando do autor, mas não está sendo ad hominem, porque os marxistas, eles é o que mais fazem, eles não atacam a ideia em si, eles atacam somente o autor da ideia. De que forma? Condicionando ele e colocando deficiências nele, seja histórica, seja social, ou o que for, mas tem alguma deficiência, tem alguma limitação que impede ele a dizer a verdade, a chegar na verdade. Não é um ad hominem, tá? Ou muito provavelmente não é um ad hominem. Normalmente, quando se diz Marx é um satanista, isso faz uma constatação direta a toda a produção intelectual de Marx, principalmente filosófica, mas não só filosófica, né? Enfim, a historiográfica também, etc. Né? E as demais áreas que ele teve, né? Alguma ideia, enfim. Porque geralmente se diz que Marx é um satanista ou que tal filósofo é um satanista. Geralmente não se faz essa constatação tão literal, tão ao pé da letra. Mas se diz no sentido que a ideia dele é uma ideia satanista que
se contrapõem assim, direto com o cristianismo. Por exemplo, no caso de Marx, essa ideia da dialética posta no âmbito já ontológico, né? Onde tudo são um conflito entre opostos, é uma ideia por si só já bem satanista. Por quê? Porque, primeiro, põe uma contraposição direta, pelo menos de certo modo, do bem contra o mal, né? Como se o mal tivesse alguma espécie de ser, por exemplo. Em segundo lugar, Marx ele negava a substancialidade da moral, né? Em terceiro lugar, ele era expressamente contra a religião. Quarto, Marx era ateu e assim por diante. Então, a filosofia dele vai totalmente contra a filosofia cristã, vai totalmente contra o cristianismo, e por isso dizemos que Marx é um satanista. Não só isso, a gente pode ir até mais longe. Há filosofias que são literalmente satanistas, tipo, são denominadas satanistas, que poderíamos colocar a filosofia de Marx junto desse sistema doutrinário e filosófico denominado realmente satanista, ou fazer até o contrário também, com ambas muitas vezes possuindo a mesma ancestralidade de ideias. E aí, obviamente que não só pela constatação de que ele é um satanista, não podemos dizer de primeiro que ele está errado, embora ele esteja, mas não podemos dizer que ele está errado somente porque ele era um satanista a primeiro momento. Mas quando colocamos, por exemplo, uma posição anticristã em contraposição a uma posição cristã, né, o anticristianismo contra o cristianismo, aí sim vemos que toda posição anticristã ela é errada e que o cristianismo é o certo. E por isso, né, porque Marx é um anticristão, é que ele está errado. E eu digo já que a posição cristã é certa porque todo o canal ele já tem como intuito provar isso, né? Provar a superioridade da filosofia cristã, do cristianismo em geral, de forma geral, assim, na filosofia, enfim. Então, é isso daí que a pessoa provavelmente quis dizer, muito provavelmente quis dizer, com Marx é um satanista. Deus, pelo que a gente entende de Deus, né, através da religião cristã, por exemplo. E se o indivíduo não gosta disso, a vida pode não ser satisfatória, pode ser uma vida vazia, né? Você pode dar essa resposta, mas talvez não é isso que o indivíduo quer, né? Nem todo mundo vai gostar, vai sentir prazer, vai extrair alguma satisfação tendo que seguir as ordens de algum Deus. Então dizer que o sentido da vida é viver de acordo com uma determinada doutrina religiosa parece também não ser uma resposta satisfatória. O que o ateísmo vai tentar fazer é falar o seguinte: Na verdade, isso até pela forma que você expôs, se não seguir uma doutrina religiosa, que doutrina religiosa também seria um termo meio ruim, de fato, mas ainda assim não seguir uma doutrina religiosa não seria uma resposta satisfatória, porque você não quer que seja satisfatório. Né, justamente pela forma que você expôs isso daí. Não é como se não é prazeroso, não é satisfatório seguir as ordens de um Deus. Não é bem assim, não. Não é só seguir por seguir a ordem de algum Deus. Existe algo mais profundo que isso daí. Por exemplo, no cristianismo, seguir a ordem de Deus é simplesmente você
se encaminhar ao sumo bem. Então tem algo muito mais profundo aí, que você desconsidera expondo dessa maneira. Gente, olha, em vez da gente falar de o sentido da vida, de uma coisa assim extremamente grande, talvez megalomaníaca, talvez a gente possa falar de sentido. Não é megalomaníaca, é tipo uma das coisas mais óbvias, é tipo óbvias no sentido em que não óbvias, intuitiva, pronto, uma das coisas mais intuitivas, né, é assim, o sentido da vida. Isso daí você pode até ver, por exemplo, em toda a literatura, por toda a história e em todo mundo, né? Descobrindo, por exemplo, as mitologias, os mitos, enfim. Sentidos da vida, né? Dizer que a vida ela tem pequenos sentidos, pequenos significados, né? Porque talvez a questão em si ela já seja absurdamente grandiloquente, uma questão absolutamente grande demais para a gente tentar responder. Se eu não quiser Você colocar sentidos da vida tem um erro que, assim, realmente é quantitativo aí, eu diria. Por quê? Porque em última instância a gente tem que recorrer a falar do uno. Esse sentido da vida, ele tem que ser uno. Você só poderia falar em sentidos da vida, assim, de acordo com o sentido da vida, que é uno, é o maior, no sentido mais forte da palavra, eu diria. E que, tipo, ele vai se particularizando, né, de acordo com cada pessoa. Porém, essas particularidades, primeiro, a gente tem que ter noção que uma identidade, ela é sempre una. Em última instância, isso aqui a gente pode tirar até, por exemplo, da própria dialética, né, da dialética hegeliana, que o rapaz com certeza deve ter um bom apreço. E quando falamos em sentidos da vida, tipo, todo sentido com todas as suas particularidades, ele deve, ainda assim, chegar em se encaminhar a pessoa ao sentido da vida, ao sentido da vida que é uno e que, tipo, seria o sentido da vida, assim, no sentido mais estrito do termo. Portanto, não tem como você trocar o sentido da vida por sentidos da vida. E eu também quero dizer que a série Bases Filosóficas da Apologética Cristã vai voltar ao canal nos próximos vídeos. Nos próximos 3 ou 4 vídeos eu já vou lançar a parte 4, né? Entre 3 ou 4 vídeos, né? Um desses 3 ou 4 eu vou lançar a aula 4 do Base Filosófica da Apologética Cristã. E quem sabe também, se Deus quiser, logo logo eu não consigo fazer um collab, eu pretendo fazer algumas collabs, não sei se vou conseguir, entendeu? Enfim, seja feito o que Deus quiser. E é basicamente isso. Uma coisa interessante é que, para quem acompanha o canal, vê que os temas que geralmente eu abordo são temas referentes, né, a críticas de modernos, geralmente, né, de filósofos da modernidade, como por exemplo Nietzsche, iluministas e outros. Então, alguns filósofos contemporâneos analíticos que trouxeram algumas objeções, algumas críticas, eu pretendo apresentar contra-críticas, como por exemplo a do Mário Ferreira dos Santos,
com as descobertas científicas que supostamente refutariam a lógica, e aí vem as lógicas não clássicas. Então foi isso. Ainda tem muita coisa boa vindo aí. Continue acompanhando e até mais.